E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria fazer um vídeo aqui completo, falando tudo sobre o sistema de pedal assistido. Pode parecer um assunto assim bem simples, né? Já que é uma peça simples, é apenas um sensor Hall, que detecta aqui a presença dos ímãs no disco, que faz a bike funcionar conforme você pedala. Só que apesar de ser bem simples o funcionamento, tem muito detalhe a se falar sobre ele. Muita gente tem dúvida na hora que precisa trocar ou precisa instalar um pedal assistido numa bike. Então a ideia aqui do canal sempre foi essa, né? Ter conteúdo no YouTube para que vocês possam tirar dúvida quando você estiver pesquisando algo relacionado à bike elétrica e veículos elétricos no geral. Então eu acho muito importante ter um vídeo aqui completo. Então eu vou falar para vocês tudo que eu sei sobre pedal assistido. Então primeiro, vamos falar um pouco sobre o funcionamento dele, que é extremamente básico. Isso aqui é o sensor, é um sensor Hall, e o sensor Hall sempre tem 3 fios, né? Que é alimentação negativo e positivo, e um terceiro fio que manda sinal para a controladora. Geralmente ele vem nesse suporte aqui, que é um suporte feito para você fixar ali no movimento central da bike. Ele vem preso aqui, parafusadinho. Eu tirei aqui para ficar mais fácil de mostrar. E ele tem esse disco, o disco eu improvisei porque eu tô sem aqui, então eu acabei fazendo aqui com um pedaço de plástico e ficou até mais interessante para poder mostrar. Então esse daqui é o disco, é apenas um disco de plástico com um furo no meio, com ímãs aqui em volta dele, para que esses ímãs passem na frente do sensor Hall. O sensor Hall ele é exatamente isso, é um sensor que detecta campos eletromagnéticos, ou seja, quando você passa um ímã na frente dele, ele manda um sinal aqui no fio de sinal. Então é isso, ele está alimentado aqui com 5 volts. Quando passou o ímã, ele manda um sinal para a controladora de que passou um campo eletromagnético na frente dele. Então é exatamente assim que funciona. Ele vai instalado lá no pé de vela, vai estar parado, o sensor fica parado no caso, e o disco ele gira junto com o pé de vela. E conforme os ímãs vão passando aqui na frente dele, ele diz para o controlador que está tendo movimento no pedal, ou seja, ele começa a acelerar o motor. Então é um funcionamento bem simples mesmo, e ele tem o sentido de rotação correta, por isso que eu fiz essa seta aqui, porque você pode instalar tanto no lado onde tem a coroa, quanto no outro lado que não tem nada. Eu prefiro instalar do outro lado que não tem nada, que eu acho mais fácil do que você desmontar a coroa, porque tem a corrente e tudo mais. Então, tanto faz, só que aí você tem que mudar aqui o sentido de rotação, né? Dependendo do lado que você colocar. É só seguir a seta que vem aqui no disco, tá? Bom, e agora, como faz para instalar um pedal assistido numa bike, né? Ou substituir, no caso, se for necessário, quando tiver com defeito. Ele vem com esse anel aqui, que ele tem exatamente ali o tamanho do furo do movimento central. Você vai tirar o pé de vela, né? Vai remover o pé de vela com a ferramenta adequada. E você vai encaixar ali, e em alguns casos você vai conseguir, você remove aquela rosca que prende o movimento central, você tira ela e você encaixa isso aqui lá, e você prende essa peça com a própria rosca do movimento central. Se caso não for possível fazer isso, ou não tiver como, alguns movimentos centrais não tem como fazer isso, você vai encaixar ali e vai colar com uma cola de silicone bem resistente, que vai suportar a temperatura, vai suportar a água. Com a cola de silicone, sempre consegui utilizar tranquilamente, sem ter problemas, fica bem certinho. Então você colou ali e já está fixado o seu sensor de pedal assistido. E o disco, ele vai ali na ponta quadrada, né, naquele pequeno eixo ali onde fixa o pé de vela, ele vai preso ali. E aqui no meio geralmente tem umas pequenas hastes aqui que faz ele ficar preso para que ele gire junto, ou seja, ele vai girar junto com o pé de vela e o sensor vai ficar parado. Ou seja, a instalação é extremamente simples. Bom, existem 3 tipos de movimento central e pé de vela, que é aquele mais antigão, monobloco. Então, por incrível que pareça, mesmo sendo antigo, ainda tem pessoas que querem instalar kit elétrico nessas bikes antigas, que eu acho super bacana. Então tem o pedal assistido para essas bikes, é só você pesquisar como pé de vela monobloco. Esse anel aqui no caso vai ser maior, e aqui esse disco também vai ser maior, porque o sensor vai ficar mais alto, então o disco tem que ser maior. Você encontra facilmente aí no Mercado Livre, no AliExpress.
E tem o mais comum, que é o pé de vela de ponta quadrada, que eu acho que 90% das bikes vai ser esse sistema, que é exatamente esse aqui, que ele é um pouquinho menor e você consegue instalar aqui da mesma maneira. E tem o movimento central, que é aquele pé de vela integrado, então ele já utiliza um sistema diferente, né? É um pé de vela já montadinho assim, completinho. Vou colocar uma foto para vocês verem. E é bem menos comum, né, esse sistema de pé de vela em bikes elétricas. Porém, se você tiver uma bike com esse sistema e quiser instalar um pedal assistido, você vai ter que utilizar esse pedal assistido específico para o integrado, tá? Bom, esse anel de fixação, ele vem porque é muito mais fácil, fica bem mais seguro, porém ele não é tão necessário. Se caso você não tiver as ferramentas para poder instalar aqui o pedal assistido, você quer instalar em casa e você não tem como remover o pé de vela, você não tem a chave para tirar o movimento central, então basicamente você tem que achar um jeito de fixar esse sensor na bike de um jeito que ele fique firme e parado. Ou seja, você põe o disco lá e aqui você acha um jeito de fixar na bike, você cola, põe uma abraçadeira e vai funcionar da mesma maneira, desde que ele fique na altura correta aqui, ó, para pegar o ímã, e na distância correta, que é mais ou menos aqui meio centímetro, um pouquinho menos de meio centímetro, já é o suficiente para que o sensor detecte o ímã. Então, eu já fiz algumas vezes isso em situações de que eu não tinha a ferramenta para tirar, para colocar isso aqui, não tinha ferramenta para tirar o pé de vela, ou o pé de vela estava espanado na bike. Então, em algumas situações eu já fiz isso, né, em bikes que eu montei para meu uso próprio, né. Então, eu colei assim o sensor, coloquei ele uma abraçadeira para segurar. E o disco, quando eu não conseguia colocar ele no pé de vela, né, não conseguia remover o pé de vela, algumas vezes eu cortava aqui o plástico, abria ele, encaixava lá e dava um jeito de fixar ele. É o jeito bem brasileiro de fazer, né? Mas foi algumas situações de que eu não tinha muito o que fazer, eu queria testar, eu queria usar, então eu acabei fazendo dessa maneira improvisada. Então dá para instalar um pedal assistido sem desmontar nada da bike. Não fica assim do jeito mais bonito possível, porém dá para fazer. E agora, pessoal, uma dúvida muito comum, que é a questão do número de ímãs. Como vocês podem ver, eu desenhei 5 ímãs aqui, que é o mais comum que a gente acha. Então, tem de 5 até 12 ímãs. Então, existe a aplicação correta para cada número de ímãs, tá? Eu vou explicar para vocês aqui cada situação e o porquê que tem essa diferença, tá? Então, seguinte, quando você tem um controlador simples, daqueles bem básico, que não tem nem display, que você só tem um botão de liga e desliga, um marcador de bateria, não tem nenhum tipo de controle de velocidade, não tem como você configurar nada, o ideal é você usar o de 5 ímãs, que é o padrão dele. Ou seja, quanto mais ímãs, significa que mais vezes vai passar um campo magnético aqui no sensor Hall. Ou seja, ele vai ficar mais preciso. Porém, se você pegar um de 12 ímãs e usar no módulo desse comum, não vai ficar muito legal. A bike vai ficar muito acelerada. Você vai pedalar pouco e ela vai acelerar muito. Então, o ideal é você usar o de 5 ímãs mesmo, tá? E quando você usa de mais ímãs ou até de 12 ímãs, quando você tem um display, um módulo que tem display, entendeu? Que você tem como configurar, você tem como controlar a intensidade de velocidade. Então, aí sim você usa de 12 ímãs, porque ele fica muito mais preciso, né? Você tem um intervalo muito menor entre um ímã e outro. Então, lá no display você vai ter como configurar. Você seleciona que você está usando um disco de 12 ímãs e você consegue colocar a velocidade 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, para você subir uma ladeira pedalando devagar, você vai ter muito mais precisão, já que você tem 12 ímãs e você tem como configurar o funcionamento dele. Então, é nessa situação que você usa o de 12 ímãs. Bom, e outra coisa que muitas pessoas me perguntam é se vale a pena instalar o pedal assistido numa bike de 1000 watts. E pode ver que geralmente os controladores de 1000 watts mais potentes não têm entrada para pedal assistido. Alguns têm, outros não. Porque assim, sinceramente, eu acho que uma bike mais potente, ela é mais interessante no acelerador. Mas dá para usar sem pedal assistido sem problemas. Novamente naquela situação, quando você tem um display que você consegue configurar a intensidade, a aceleração, aí sim fica legal você utilizar o pedal assistido. Agora, se você tem uma bike que é só um módulo simples ali, que não tem nada para configurar, apenas o acelerador,
aí não é legal você usar o pedal assistido, porque você vai pedalar pouco e a bike vai dar um tranco muito grande. E não é muito legal assim de usar, e não faz tanto sentido, você não vai conseguir economizar tanta bateria assim, porque você vai pedalar e ele vai acelerar como se você estivesse no acelerador, entendeu? Então, realmente em bike mais potente eu acho legal usar apenas o acelerador mesmo. Outra dúvida também bem recorrente é a seguinte: o acelerador também são 3 fios, são negativo e positivo e um fio de sinal, e também trabalha com 5 volts. E a grande dúvida é o seguinte: eu posso ligar um pedal assistido no meu módulo que só tem acelerador, utilizando o plug do próprio acelerador? A resposta é não, pessoal, não pode usar porque não funcionam da mesma maneira. O acelerador também é um sensor Hall, que quando você gira, tem um ímã que passa na frente do sensor Hall, só que o sinal é diferente. Ali é um sinal que vai gradativo, né? Quando você gira, ele vai mandando ali um sinal mais intenso, aumentando a tensão, né? Ele trabalha de uma tensão bem baixinha, aí quando você gira ele aumenta a tensão, e isso diz para o controlador que você está acelerando. O pedal assistido é diferente. Aqui nós temos sinais de ímãs, né? O sinal, quanto mais rápido você está pedalando, mais vezes ele vai mandar o sinal, e aí ele aumenta a intensidade da aceleração. Então não funcionam da mesma maneira. Então você não pode ligar o pedal assistido no acelerador e vice-versa. Tem que ser o plug próprio para ele funcionar corretamente. Bom, pessoal, e os defeitos mais recorrentes aqui no pedal assistido o mais básico de todos, que é o sensor queimado. Esse sensor aqui pode acontecer de queimar, é bem difícil, mas ele queima e você tem que substituir ele. E o defeito mais comum, que é mais simples possível, é quando você acumula muita terra na frente dos ímãs e ele fica obstruído e não passa o sinal direito aqui pro acelerador, pro pedal assistido, desculpa. Então você pega, limpa ele, escova ele, tira toda a terra e ele volta a funcionar normalmente. Às vezes pode acontecer de um ímã só ficar obstruído e a bike funcionar meio manca, né? Você vê que tem alguma coisa errada. E quando você vai ver, tem apenas um ímã que está obstruído. Ou às vezes o disco se distancia muito do sensor a ponto dele parar de dar o sinal. Você ajusta ele e ele volta a funcionar normalmente. Bom, pessoal, então é isso. Acho que esse é tudo que tem para falar sobre o pedal assistido. Se caso eu tiver esquecido de alguma coisa importante, deixa aqui nos comentários. E é isso, galera. Fica aí mais um material para consulta, né? Quando a pessoa estiver pesquisando alguma coisa sobre o pedal assistido, vai ter um vídeo aí no YouTube para servir de material de apoio, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Agradeço quem assistiu até o final. Até a próxima. Valeu!